Bom pessoal, olá a todos. Tem um rapaz aí que vive me pedindo para falar sobre o papado. E eu já ia falar um pouco sobre essa questão de Pedro em Roma mesmo, então eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho. Apesar de não ser um tema que eu gosto muito, né, porque envolve religião, eu prefiro mais analisar só a escritura. Mas vai ser um esboço bem imparcial, tá? Eu estou usando como fonte um blog, que também tem algumas informações históricas. Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Será que Pedro realmente esteve em Roma e foi o primeiro papa? Bom, a tradição católica diz que Pedro esteve em Roma e que foi o primeiro papa. O próprio termo papa, né, que significa pai, vem do latim, né, que é pater, perdão. E esse título ele é formado por duas sílabas, não apenas papa, é pater patrum, que quer dizer pai Pedro. E ele se baseia na liderança da igreja concedida a Pedro, segundo o Evangelho de Mateus, na confissão de Pedro. Quando Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, e Jesus falou para ele assim: Bem-aventurados és tu, Simão Bar Jonas. Só um detalhe aqui, lembra que eu falei que palavras com bar é filho em aramaico? Que nem Barabás, que é filho do pai? É a mesma coisa, Bar Jonas seria o filho de Jonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu pai que está no céu. Pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus aqui estava se referindo a ele mesmo, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Então essa é a confissão de Pedro. Isso aqui é uma períscope, então isso seria uma evidência de que Pedro foi o primeiro papa. Atribui ainda para Pedro um pontificado de 25 anos na capital do Império Romano, e consequentemente ele morreu nesse lugar, supostamente sob o reinado de Nero, e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição católica. Então é mais ou menos isso que é dito. Agora vamos analisar algumas controvérsias. Pedro não pode ter sido papa durante 25 anos, porque ele foi martirizado no reinado de Nero, que é isso que dizem, por volta de 67 e 68. Se você subtrair 25 anos, a gente vai voltar para o ano de 42 e 43. Teria sido o ano então que ele teria chegado em Roma, se ele teve um papado de 25 anos em Roma. E nessa época não tinha se realizado ainda o Concílio de Jerusalém, que se deu por volta do ano 48 e 49. Então não teria como Pedro estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ainda mais naquela época, que as viagens eram demoradas, tribuladas. Pedro participou, mas não deveria, segundo a tradição, porque segundo a tradição ele estava em Roma. E no entanto foi Tiago quem presidiu o Concílio de Jerusalém, conforme você pode ver na sua Bíblia, em Atos 15. E havendo ele se calado, tomou Tiago a palavra. E Simão relatou. Se Simão relatou é porque ele estava lá em Jerusalém. No ano de 48, 49 ele estava em Jerusalém. Então como que ele teve um papado de 25 anos e foi martirizado em Nero, se supostamente ele estava em Jerusalém? Não bate. Em Atos 15 observa-se que no período citado como do apóstolo romano de Paulo, esse na verdade encontrava-se em Jerusalém, indo depois morar na Antioquia, onde Paulo lhe dirigiu censuras, por transigência no apostolado, lá em Gálatas 2. Ele fala assim: eu o enfrentei firmemente, Pedro. Então se Pedro estava em Antioquia, ele também não estava em Roma. Na mesma epístola, em Gálatas 2, 7, 8, Paulo deixa bem clara a divisão de tarefas entre ele e Pedro, quando ele diz: o evangelho da incircuncisão, ou seja, dos gentios, me foi confiado, como de Pedro da circuncisão, ou seja, dos judeus. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. O que corrobora exatamente com o que Jesus disse, que ele falou assim aos 12: não ireis pelo caminho dos gentios e nem entreis em cidade de samaritano. Quer dizer que os apóstolos só tinham que pregar para os judeus, para os da circuncisão, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para gentios. Então o que Pedro estaria fazendo em Roma? É estranho isso, porque Paulo, pelo menos, Paulo ainda argumenta que teve uma aparição de Jesus, esse enviou ele para pregar aos gentios, tudo bem, aí é a visão de Paulo. Agora Pedro não tem nada disso, em nenhum momento você tem Jesus aparecendo para Pedro e dizendo para Pedro ir pregar aos gentios. Nós temos o oposto, nós temos Jesus dizendo para os apóstolos não irem pregar aos gentios. Então como é que se explica o que Pedro estaria fazendo em Roma? Qual seria o objetivo dele ir em Roma? Não teria lógica. O apóstolo Paulo escreveu 4 cartas em Roma: Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E isso é o que se acredita, na teologia. Tá certo que não se atribuem todas as epístolas a Paulo, etc e tal, mas aí é outra questão. O fato é que essas epístolas foram escritas em Roma, tá? Mas Pedro não é mencionado em nenhuma delas. Não é estranho? Você não vê Paulo dizendo assim: encontrei hoje Pedro, com quem tive uma boa conversa, ou saudai a Pedro que está aqui. Em nenhum momento ele menciona Pedro nessas epístolas.
Se Pedro estava em Roma no ano 60, que seria sob o reinado de Nero, como se deve entender a revelação referida nos Atos dos Apóstolos, em que Jesus disse a Paulo: importa que dê testemunho de mim também em Roma? Para que Jesus então mandou Paulo ir para Roma se Pedro já estava lá? Cadê o Papa de Roma na ocasião? Se realmente Pedro estivesse em Roma, Jesus teria dito para Paulo: importa que encontre o Pedro lá em Roma e vocês dois me deem testemunho de mim lá. Mas não, Jesus justamente mandou Paulo para Roma porque não tinha ninguém lá. Então não bateria isso. E por que Paulo tinha que mandar cartas para a igreja de Roma ensinando se Pedro já estava lá? Um papado de 25 anos, etc e tal. Por quê? Era só as pessoas de Roma aprenderem com Pedro. Não precisaria o Paulo lá da Ásia mandar cartas para Roma. Não teria lógica. Essa aqui é uma imagem do trono do Papa. Vocês veem que o Papa tem um trono que tem uma cruz invertida, por causa da tradição, que é a Basílica de São Pedro. Diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça e tal. Mas não tem nenhuma evidência histórica de que Pedro esteve em Roma. O inventor dessa lenda foi Dionísio de Corinto, que 100 anos após a morte de Pedro, e sem firmar-se em qualquer documento, ele escreveu falando das pregações de Pedro em Roma e do falecimento dele naquela cidade. Essa invenção levou, posteriormente, já lá no século II, o bispo Lyon, que é o Irineu de Lyon, a afirmar que a fundação da igreja romana foi feita pelos dois apóstolos, Pedro e Paulo. Então Irineu de Lyon ele se baseou no que disse Dionísio de Corinto, mas não tem nenhuma evidência. E ainda que a concessão a Lino do título de bispo teria sido feita pelos dois. Atos 18 fala que houve uma proibição aos judeus de permanecer em Roma. Pedro era judeu, segundo o relato bíblico, no Novo Testamento, e essa proibição durou de 42 a 54. A história católica fala que Pedro morreu em Roma em 69 e o seu papado durou 25 anos. Mas só que alguns anos antes, os judeus já tinham sido proibidos de estar em Roma. E aí como é que fica? Ademais, o fato da expulsão de todos os judeus de Roma pelo imperador Cláudio, onde a história registra a extradição de Áquila e Priscila, e silencia sobre o suposto Papa Pedro, que era judeu e supostamente o líder da igreja. Então se você vê que Áquila e Priscila são mencionados, como dois membros proeminentes que foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, por decreto, mas ninguém menciona nada de Pedro, o que é bem estranho. Some-se tudo a isso o fato do historiador Flávio Joséfo, considerado um dos maiores historiadores antigos, cuja obra é considerada uma preciosidade para o povo judeu e da vida helênica no primeiro século, nada disse em seus textos originais sobre o seu conterrâneo Jesus, seu apóstolo Pedro e Paulo, que também eram judeus em Roma e que foram executados por volta do ano 60. Não tem uma evidência histórica verdadeira de que Pedro realmente esteve em Roma. Os papas são, entretanto, os sucessores do imperador romano Constantino. Foi Constantino que legalizou o cristianismo com a esperança de unificar o império fragmentado e decadente. Ele mudou a capital do império para Constantinopla em 330, deixando o bispo de Roma no cargo do Ocidente, ou seja, um representante do Ocidente seria o bispo de Roma. É mais ou menos aqui que começa essa origem. Essa influência foi evidenciada pelo fato de ter ele mesmo convocado o Concílio de Niceia. Posteriormente, o imperador Teodósio, o Grande, tornou o cristianismo a religião oficial do império e a participação na igreja tornou-se obrigatória por lei. Justiniano I, o maior de todos os imperadores, regulamentava todas as questões teológicas, definindo o bispo de Roma como o líder de todas as santas igrejas, lançando assim a base legal para a supremacia papal. Tiago ou Pedro, quem que era de fato o líder da igreja? Era Pedro, porque Jesus disse lá que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, ou será que era Tiago? Tiago Justo, morto em 62, também conhecido como Tiago de Jerusalém, Tiago Adelfo, ou ainda Tiago, o irmão do Senhor, foi uma importante figura nos primeiros anos do cristianismo. Tiago Justo era o líder do movimento cristão em Jerusalém nas décadas seguintes à morte de Jesus. O próprio Pedro reconhece esse fato. Primeiro tem lá o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, que eu já mostrei aqui em cima, que você vê que é Tiago que lidera, é ele quem toma a palavra. Aqui, ó, só para não deixar... Aqui, ó, Atos 15, ó, Tiago tomou a palavra. Então, isso são evidências de que Tiago era o líder da igreja, e não Pedro. Pedro era apenas um personagem secundário. E Pedro também reconhece isso, que quando ele é liberado da prisão, ele manda comunicar o fato a Tiago. Ó, ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago, evidenciando a importância de Tiago, que supostamente era maior que a dele mesmo. Senão ele não teria por que dizer isso. Ele diria: anunciai a todos os apóstolos.
e não exclusivamente a Tiago. Mas a partir do momento que tem essa separação, dá a entender que Tiago era uma figura de liderança da igreja. Em Gálatas também Paulo menciona: eu não vi nenhum dos outros apóstolos, né, senão Tiago, o irmão do Senhor. Este ponto de proeminência de Tiago na igreja apostólica também é documentado por Joséfo, um dos grandes historiadores e contemporâneo dos cristãos primitivos. Na sua Magnus Opus, a história dos hebreus, publicada, aqui não importa, pela CPAD, Joséfo mostra como até mesmo as autoridades viam em Tiago uma liderança da igreja. Aqui Joséfo diz o seguinte: após falar de Anano, um dos líderes da seita dos saduceus, Joséfo escreveu: ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não havia chegado, para reunir um conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, o irmão de Jesus chamado Cristo, e alguns outros. Então isso mostra alguma liderança e uma importância desse personagem chamado Tiago. Ah, Ronaldo, mas você falou naquele outro vídeo que Joséfo não falou de Jesus. Bom, qual era esse Jesus e qual era esse Tiago é uma grande controvérsia, mas não é o foco desse vídeo, ok? O fato é que Joséfo citou um Tiago, irmão de um tal de Jesus. E esses nomes eram muito comuns no primeiro século. Mas se esse Tiago aqui, como a cristologia afirma, era o Tiago lá da Bíblia, o apóstolo, então isso mostra que ele tinha uma evidência maior, ao ponto de ser citado por um historiador secular. Pedro não. E conhecendo Tiago, e aqui por fim, a Epístola de Gálatas, Paulo fala que 3 pessoas eram as colunas da igreja, que era Tiago, esse João aqui é o irmão de Tiago, está no Novo Testamento, tá? É o irmão do Tiago, e Pedro, que seria Cefas, Pedro. Então eles eram as colunas. Agora, qual será que era o mais importante? Pelo que a gente vê lá em Atos 15, dá a entender que era Tiago. Então, se a igreja histórica teve realmente uma história e uma liderança, é bem provável que essa liderança tenha começado com Tiago e não Pedro. E Pedro também não teria nem por que ir para Roma, entendeu? Não teria lógica. Então essa períscope aqui de tu és Pedro, e sobre Pedro edificarei minha igreja, realmente pode ser uma referência à própria igreja judaica em Jerusalém, porque Pedro seria o apóstolo da circuncisão dos judeus e não dos gentios. Não teria por que Pedro abandonar Jerusalém, ainda mais se aproximando da sua queda, sua destruição, e ir para Roma, sendo que Jesus nunca mandou ele ir para Roma. Paulo ainda tem uma explicação, agora Pedro não, ok? Então fica aí para vocês analisarem e tirarem suas conclusões. Paz a todos.